Aleluia, aleluia. Querido Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Teu é o poder, a honra e a glória, tudo te pertence, tudo vem de Ti, tudo está em Ti. E essa noite nós queremos celebrar ao Senhor com que nós somos, Senhor. Eu sei, Senhor, que pouco temos a oferecer, mas nessa noite, Senhor, eis as nossas vidas na Tua presença, Pai. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, e todo o sacrifício seja de louvor e adoração à Tua presença, Senhor. Talvez pessoas aqui dentro hoje não consigam celebrar ao Senhor como gostariam, mas a Sua Sagrada Escritura nos ensina que a verdadeira adoração é expressa em espírito e em verdade. Talvez haja espíritos contritos, espíritos até angustiados, mas na Tua presença, Senhor, através desta ministração inicial, o louvor traz libertação, traz a nós o desejo e a vontade de render-nos a Ti. Por isso estamos aqui. Obrigado por esse momento, obrigado por tudo que tem feito, como tem feito e da forma que tem feito. Nós Te agradecemos e Te celebramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um abraço gostoso a quem está do seu lado e dizer assim: você é um lindo, você é uma linda. O culto não seria tão bom se vocês não estivessem aqui, não seria igual. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Oh, glória a Deus. Sagrada Escritura fala que o coração que está feliz, esse coração a gente entende que é a alma. Quando o coração está feliz, ele aformoseia o rosto. Então você percebe na pessoa quando ela está feliz, quando sobre o seu rosto há um sorriso. E é um sorriso daquele que vai de orelha a orelha, não é aquele sorriso meio amarelo, que você tem preguiça muitas vezes de dar, que você faz assim, meio assim. O sorriso que vai de ponta a ponta demonstra que você está feliz. E sorrir é a melhor coisa que eu e você devemos fazer, sabia? Quando fazemos cara feia, lá em casa, a Andréia sempre fala para mim: Henrique, não franja a testa, faça com que essa testa não fique franzida. Eu falei assim: eu vou fazer o quê? Isso aí é genética já, meu pai era assim, é só eu abrir os olhos que a testa frange. Vamos ver se agora, comprei um produto aí que a gente passa, diz que fica aberto, então quem sabe agora franja menos. Mas o segredo é o quê? Sorrir. E quando você sorri, a sua testa fica, não fica franzida. Então eu tenho que andar sorrindo, que é a solução. Amém ou não amém? Mais uma vez nós estamos aqui, mais um passo diante do Senhor. E hoje a responsabilidade da palavra recai sobre os meus ombros. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, de capítulo 6, do versos 14 em diante, porque nós vamos abrir uma porta hoje, mas essa porta que nós vamos abrir é a porta da unção para quebrar o jugo. Esse é o tema da noite, E eu fiquei pensando, falei: puxa vida, todas as ministrações que nós temos feito aqui, que o pastor tem ministrado, nós temos aberto uma porta, certo? Abrimos a porta da liderança, abrimos a porta da prosperidade, nós temos aberto porta. E hoje nós vamos abrir a porta da unção que quebra o jugo. Por quê? Porque a porta do jugo nós temos que fechar. O jugo desigual, nós temos que fechar. Essa porta, eu e você não podemos abrir. Amém? Diga assim comigo: a porta do jugo eu tenho que fechar, se ela estiver aberta. Nós vamos abrir a porta da unção para você receber poder de Deus para fechar a porta do jugo, E nós vamos falar sobre isso, mas eu quero ler o texto, porque o texto aplicado é 2 Coríntios de capítulo 6, versos 12. Todos acharam? Acompanhe aí comigo. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14:
não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eis que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Linda esta palavra. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Gente, só de ler essa palavra aqui já dá para nós ir embora. Não é? Já dava para nós ir embora, porque ler isso aqui traz uma revelação fantástica. É fantástico. Mas eu quero falar hoje sobre o nosso tema, a unção que quebra esse jugo que o apóstolo Paulo fala a este povo de Coríntios. E esse texto aqui, gente, dá pano para manga. O que é pano para manga, né? É aquele texto que sem contexto os irmãos brigam, em outras palavras, não é? E é um texto muito, até difícil de interpretar, mas se você observar a Escritura, observar o contexto dele como um todo, por isso que eu li aqui, a gente consegue entender um pouco melhor o texto. E é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês a respeito do que o apóstolo Paulo estava falando para aquele povo. Porque aquele povo estava debaixo ou se unindo a um jugo desigual, a qual Deus não requeria, a qual Deus não queria que aquele povo assim participasse. E é sobre isso que nós vamos falar. Então não é do jugo, né? Às vezes as mulheres ficam preocupadas quando leem esse texto, porque elas se sentem subjugadas aos homens. Isso dá uma confusão, gente, mas não é isso. Esse texto não fala sobre isso. Esse texto vai falar de outras coisas, e é isso que eu quero falar para você, porque tudo que foi escrito na Bíblia, diga comigo, tudo, está fraco, fala, tudo. Olha para a pessoa que está falando, irmão, tudo que está escrito na Bíblia é para me trazer felicidade. Deus não criou nada, gente, para trazer contenda e aflição e sofrimento e dor para a sua vida. Por mais que alguns textos você lê e fala, nossa, isso aqui vai me trazer uma dificuldade, não é? Por quê? Porque vai fazer você refletir e fazer você mudar a respeito das coisas com que você está fazendo. E esta é a intenção da reflexão da palavra. Isso é o motivo porque eu e você estamos aqui na casa do Senhor. Por isso eu venho aqui e escuto a palavra, porque qual é a intenção? A intenção é que eu saia daqui, com aquilo que eu recebi, reflita e tome uma decisão e mude naquilo que eu preciso mudar. Porque senão fica a mesma coisa. Você simplesmente passa a ser como é que, eu não gosto muito da palavra, você passa a estar de corpo presente na igreja, de corpo presente na comunidade, como diz o pastor Ari, na comunidade de fé, mas não vivencia na essência o que de real precisa ser vivenciado. E perde de Deus as bênçãos, as portas se fecham. E aí você requer de Deus aquilo que de repente está nas suas mãos para você fazer, para você agir e mudar e trazer a bênção de Deus para a sua vida. Porque a palavra fala que as bênçãos de Deus nos acompanharão, mas se formos obedientes ao Senhor. Gosto do livro de Deuteronômio, porque lá no início ele diz assim, ele traz bênçãos para o povo de Israel e para nós em enormes quantidades. Mas ele fala assim, no capítulo 1, porém, ele fala assim, se atentamente ouvires a minha voz e me obedeceres com os meus mandamentos. Então, você precisa ouvir e obedecer para que as portas sejam abertas na sua vida. Senão, Henrique, não vai abrir, meu querido.
Deus não abre porta para pessoas que não têm um compromisso com Ele. Então às vezes parece duro, não é? Mas é para nós refletirmos a respeito. Porque só existe mudança para quem quer mudar. Diga comigo, só muda quem quer mudar. Porque quem não quer mudar, não muda, continua na mesmice. Você pode passar 40 anos dentro da igreja e você ser o incoerente, o infiel, o injusto, e nada acontece na sua vida. Então por isso nós estamos aqui hoje, para criar um impacto na sua vida. Você tem que sair daqui hoje meio triste, no sentido de contrito de espírito, dizendo, o que eu vou fazer que eu vou mudar essa situação? Não posso ser mais escravo do pecado, não posso mais ser escravizado por esse jugo sobre as minhas costas, não posso, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. A decisão de mudança é tua. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, disse, eu não vos deixarei órfão, vou subir aos céus e vou pedir ao Pai que vos envie o Consolador, e esse vai interceder por vocês em todas as situações, com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis. Então, ou seja, eu tenho o Espírito Santo que intercede por mim, mas você não usa. Então, a questão aqui é, o que eu posso fazer para mudar, para abrir as portas que Deus tem na minha vida? Então esse texto, ele é muito confundido, voltando, mas Deus não cria nada para nos subjugar. Deus cria para abrir as coisas para nós, para abrir as portas para nós. Então o que significa julgo desigual? Nesse contexto que lemos, Paulo está se referindo a algumas palavras, e quando eu olho para esse texto e quando eu olho para o contexto, as palavras a qual, analisando a estrutura dessa palavra, as palavras que estão embutidas neste texto é sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação entre servos de Deus e pessoas incrédulas. O contexto, quando ele fala assim, não vos ajunteis em julgo desigual, ele está dizendo para aquele povo de Corinto, ele está dizendo para nós, igreja do Senhor, ele está dizendo assim, olha, cuidem com quem vocês caminham, com quem vocês fazem sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Porque não existe todas essas palavras com que eu falei, com pessoas que não processam a mesma fé que você. Não existe. Porque são dois extremos. Então é muito importante sobre isso que nós todos vamos falar aqui. Porque essas palavras reforçam o pensamento do cristão em avaliar com muito cuidado os seus laços de relacionamento e de negócios com os incrédulos. Eu não vou dizer aqui e não vou citar aqui uma lista de coisas que você deve pensar a respeito, porque nem o apóstolo Paulo fez isso para o povo de Coríntios. Em relação com quem você deve se relacionar, com quem você deve fazer negócio, com quem você deve namorar, com quem você deve casar ou vice-versa. Eu não vou dar lista nenhuma. Eu quero que você reflita a respeito de todas as coisas que vierem à sua mão, antes de você tomar uma decisão em se posicionar perto dessa pessoa ou junto com essa pessoa, quando se tratar de sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Esse era o alerta do apóstolo Paulo. Então, explicando a expressão para você, se nós formos no grego, isso é fantástico e a gente precisa fazer mesmo, né, essa contextualização. Quando eu vou para o grego e eu pego a palavra no grego, julgo, heterozougeo, vou falar uma vez só, que não vou falar, né? Porque a palavra difícil, né? Ela diz no grego, essa expressão aponta para alguém que tem um relacionamento desigual e que tem comunhão com alguém que não é semelhante. Então essa palavra, julgo desigual, no grego significa isso. Uma pessoa que não pensa como você. Já não é fácil nós cristãos com cristão pensarmos iguais. Nós já não pensamos iguais, certo? Eu não penso igual a André não pensa igual a mim.
e nem queremos pensar igual, porque é tão bom pensar diferente, não é? Você não pensa igual ao seu vizinho não pensa igual a você. Você não pensa igual a sua sogra, quem dirá a sua sogra pensar igual ao genro? Não pensa, né? Ninguém pensa igual. Agora, eu estou falando para você processar isso com o incrédulo, né? Pessoas que se conhecem e conhecem a Jesus e falam a mesma língua. Agora, com o incrédulo, é difícil, porque a fé que ele processa não é a mesma fé que você processa. E é a respeito disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, no grego, significa isso. No português, o jugo, e que traz uma semelhança fantástica, e vai trazer um exemplo bacana para que você entenda. O jugo na palavra portuguesa, no dicionário português, aponta, até eu separei uma imagem bem interessante para vocês. Vamos ver se os meninos soltam lá para mim. Coloca aquela imagem, isso aí, ó. Estão vendo bem? Para mim é boi, os meninos chamaram de vaca, eu não sei, né? Ou é boi ou é vaca. Para ninguém brigar, é um animal, beleza? Pronto, fizemos espaço. No português, olha o que diz essa palavra. Jugo significa, aponta para uma canga, que é esse negócio que está no pescoço dos animais, né? Aponta para uma canga ou junta de bois, que era um objeto que unia os dois animais, para que andassem no mesmo compasso, enquanto puxavam a carroça de boi. Você vê que interessante? Então, no português, o jugo é isso aí, ó. Era uma canga que é colocada, né, nos dois animais, para que eles pudessem fazer o quê? Puxar a carroça. E até o dia de hoje é assim, tem alguns lugares que deve ser assim. Observe que nesses dois animais, os dois são semelhantes? São semelhantes os dois? Sim, pode falar sim, fala sim. Os dois são animais? Se são vacas, se são boi, outra história. Para mim é boi. São da mesma cor? Sim, da mesma cor, né? Pouquíssima diferente. Um tem uma crista ali, pinta o pelo um pouquinho mais branco, outro mais escuro, mas são da mesma espécie? São da mesma espécie. Qual a probabilidade de os dois não caminharem juntos? Difícil, né? Porque os dois são semelhantes. Os dois talvez tenham o mesmo peso, talvez tenham a mesma altura. Aonde você quer chegar, Henrique? Eu quero chegar que para nós andarmos juntos, como cristão, como comunidade de fé, nós temos que nos parecer iguais. Embora não somos iguais, mas nós temos que nos parecer igual. O animal, não sei se tem DNA, mas se tivesse é diferente. O meu DNA é diferente, é único, é exclusivo. Esse Henrique lindo e maravilhoso é só eu no universo. Não tem outro. Pelo menos para minha esposa eu sou tudo isso. Tá bom, gente? Para vocês eu não sei. Mas para ela eu sou tudo isso que eu falei para você. Então o que acontece? O que eu quero dizer aqui é que para nós caminharmos juntos na comunidade, para nós sermos abençoados e abrir as portas de Deus para nós aqui, nós temos que processar a mesma fé. Por isso que nós estamos aqui. Confiar no mesmo Deus, acreditar que Ele pode todas as coisas, que Ele pode mudar as situações, que Ele pode nos fazer feliz, que Ele tem na palma da sua mão tudo quanto eu for realizar, que os planos meus estão na palma da sua mão, estão diante de si. Por quê? Porque Ele vê o futuro, eu não vejo. Quer um exemplo disso? Um pastor contava que o filho dele, altas horas da madrugada, lá por volta de 4 horas acorda e chama o pai, e a criançada gosta de acordar por esse horário, né? Aí a Beatriz às vezes acorda umas 3 horas, e o nome que vem na boca dela é sempre o pai, nunca vem a mãe, é sempre o pai que vem, e faz um escândalo, pai, 4 horas da manhã, aquele silêncio maravilhoso, ecoa esta palavra. E esse pastor falava o seguinte, que o filho acordou e disse, pai, eu quero conversar com você. 4 horas da manhã, a criançada quer conversar. E ele dizia, pai, deixa eu fazer algumas perguntas para você. E o pastor dizia assim, não, pode fazer, filho, o que você quer saber? 4 horas da manhã. Pai, me diga uma coisa, eu vou casar? E o pai disse, sim, filho, você vai casar. Pai, quem vai ser a minha esposa? Filho. Pai, outra pergunta, eu vou ter uma casa? Pai, eu vou ter uma cama para dormir. Quem que vai cuidar de mim, pai, quando eu casar?
que eu quero que você perceba? Nós queremos ver o nosso futuro. Nós queremos ver o nosso futuro, muitas vezes, sem estar preparado para ir. Era o que essa criança estava fazendo. Essa criança queria saber como é que seria a vida dele de adulto no futuro, com a idade atual que ele tem. Então o que eu quero dizer? Muitas vezes você está sofrendo por uma escolha que você fez, sem antes perguntar a Deus se era viável, se era possível fazer, e agora está sofrendo. Por quê? Porque você não consegue enxergar o futuro. Quem enxerga o futuro é só Deus. E o que você devia ter feito era ter perguntado a Deus em relação às escolhas e atitudes que você deveria ter tomado. Então é muito séria essa questão. Então o que acontece? Nesse momento, para que o jugo seja igual, para que nós tenhamos a mesma forma de pensar, nós temos que ser semelhantes. Fala para quem está do seu lado: eu preciso me parecer com Deus, para que eu seja semelhante a você. Porque senão vai acontecer o que acontece nessa segunda foto. Coloca a segunda foto lá para mim. Vamos ver se essa segunda foto traz uma realidade impactante para você. O que você vê aqui? Eu vejo 2 animais de novo, tá bom? Porque eu não sei se é burro, se é asno, se é, eu não sei. Então eu vejo 2 animais. Mas esses 2 animais são iguais? São iguais ou não? Vocês acham que eles vão conseguir puxar a carroça? Com a mesma força? Com a mesma habilidade? Com a mesma forma de pensar? Não vai. Por que eu coloquei essa? Para você ver a diferença, para você ver o que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo para aquele povo de Corinto, dizendo assim, não dá para você manter uma comunhão, não dá para você manter uma harmonia, não dá para você manter uma ligação com pessoas que não processem com você a mesma fé. Se for persistir nisso, você vai perder tempo na sua vida. E tempo, eu digo para você que hoje é a moeda mais cara que tem. Hoje, gente, tempo não se pode perder. Quanto vale o teu minuto? Já parou para perguntar? Se perguntar a respeito disso, quanto vale? Quanto tempo, você tem agregado para as coisas que Deus colocou em sua mão? Então, tempo não dá para perder. E Deus nos deixa, muitas vezes, tomar algumas decisões em relação a isso. Por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. Algumas mensagens minhas, bem atrás, eu falava exatamente das formas de aprendizado da vida. E são 4 formas. E a primeira delas eu falava, o ideal seria nós aprendermos com os exemplos. Eu olho o exemplo que é bom, eu pego e faço o que é bom. Eu olho o exemplo que não é bom, então deixo de lado, esse não serve para mim, porque o que acontece? Se eu fizer, eu vou acabar igual ele. Esse é o objetivo da vida. Mas tem gente, diga comigo, tem gente que gosta de aprender com o seu próprio erro. Tem muita gente. Por quê? Porque não busca ajuda, não busca conselheiro. A palavra fala que na multidão do povo existe conselho. Gente, o lado pastoral sofre, sabe por quê? Porque as pessoas sempre procuram o sacerdote, o pastor, na hora da colheita. E nunca buscam o auxílio, o conselho pastoral na hora do plantio. A palavra fala que nós vivemos debaixo da lei de uma semeadura. Aquilo que eu plantar é aquilo que eu vou colher. Então o que acontece? Na hora que você planta, escolhe a decisão, aquilo que... Você não está nem aí em fazer uma pesquisa com o pastor Iverson para perguntar o que ele acha. Para você me chamar para fazer um cafezinho com leite, pão fresquinho, nós sentar e dizer, pastor, eu queria fazer isso, o que você me diz? É a hora que você vai plantar. Você não faz isso. Mas na hora de colher, aí não tem café que agrade. Não tem café que agrade, porque daí você pode fazer aquele cafezão bonito, mas o assunto, a colheita é triste. Porque você não precisaria estar colhendo.
Aquele pai, pastor, olha para o filho e fala: filho, fique tranquilo, sossegado. Está tudo na mão de Deus. Quando for a hora, Ele vai fazer. Só confia, bota as coisas, né, na mão dEle e tudo vai dar certo. Mas um exemplo que esse menino de 4 anos dá é o quê? Pedindo conselho para quem? Para o pai, mesmo sem ele saber o que o futuro lhe aguarda. Então é muito importante essa questão, e essas palavras, comunhão, harmonia, união, ligação, se você for fazer uma pesquisa no grego, gente, é profundo essas palavras. Então você deve observar aqui. Então Paulo está falando realmente, gente, ele não está falando para você fazer acepção de pessoas. Observe, porque tem gente que vai escutar essa palavra aqui e de repente fala: então tem que destratar os incrédulos. Então essa raça de víboras sai fora de mim. Não, irmãos, não é isso. Porque senão, como é que nós vamos pregar o evangelho? Qual é a graça do evangelho? Eu tenho que mostrar para essas pessoas que o Cristo que eu sirvo, que o Deus que eu sirvo, superabunda em mim e faz eu ser o que sou. E através do meu testemunho, através das minhas ações em Deus, através daquilo que eu pratico em Deus, eu posso alcançar a vida deles. Eles possam olhar para mim e dizer: não, eu quero ser igual a este homem e esta mulher. Por isso que Paulo, eu amo Paulo, ele bate no peito e fala assim: sede meus imitadores. Por isso que ele fala. Hoje você pode olhar e bater no seu peito e dizer assim: sejam meus imitadores. Você olha para vocês e fala: eu estou crencado, não é? Por isso que nós temos Deus. Está debaixo de um jugo desigual, está sofrendo, é para dar um basta hoje. Para dar um basta hoje. Tem coisas que você entrou, se meteu, não perguntou a Deus, Deus vai te ajudar. Mas tem coisas que você nem precisa para perguntar a Deus se é da vontade dEle ou não. Tem algumas pessoas que vêm procurar por orientação: pastor, quero uma orientação pastoral. E aí a gente fala meu filho, o que você quer saber? Então, os jovens geralmente falam assim, aqui na Sétima não tem, aqui os jovens são tudo uma benção, são tudo discipulado, o Ali cuida bem direitinho deles, não peguei nenhum assim. Mas em outras igrejas tem, em outras igrejas é bastante. Eles chegam e falam assim: pastor, eu quero um conselho. E jovem eu vou te falar, né? Aí você fala assim: então diga, meu filho, que conselho você quer? Pastor, estou gostando de uma mina. É isso que eles falam, né? Eu estou meio por fora já há muito tempo dessa vibe, mas na minha época era mina. Mina, para mim mina é mina de ouro, de carvão, né? Hoje não é mais mina, hoje é crush, não é isso? Hoje é crush. Pastor, estou gostando de uma crush. Pastor é coisa difícil de ser, gente. Eu estava debaixo de uma parreira de uva uma vez na virada de ano novo. Os parentes tudo católicos falam assim: faz um pedido, meu filho, que vai acontecer na sua vida. Tudo que você pedir debaixo dessa parreira vai dar. E eu disse assim: eu quero ser pastor. Sei lá se foi, né, o que foi, mas virei pastor mesmo. Mas não foi por causa que eu pedia. Mas tem que cuidar com o que se pede. Aí voltando ao conselho, disse: pastor, eu estou querendo aí namorar uma crush. Eu acho que é isso. Tomara que eu tenha falado certo. E meu filho, como é que é essa crush? Eu já pergunto assim: ela tem a mesma vibe que a sua? Ela é de Deus? Ela vai na igreja? Ela é mulher virtuosa? Ela é essa mulher que a Bíblia fala: mulher virtuosa, quem o achará? Não é? Ela processa a mesma fé que você? E aí ele olha para você e fala: mais ou menos. Irmãos, não precisa nem pedir conselho. Não precisa nem ter algumas coisas que não precisa. Você sabe que é errado. Então, ou seja, é como você, né, entrar, é por conta e risco. A hora que você for orar para Deus, quando você estiver vivendo uma situação que você não quer viver, uma situação daquelas bem difícil, daquela pesada, você vai perguntar para Deus: Deus me ajuda, e Ele vai olhar para você e dizer: o que eu tenho a ver com isso? A escolha foi tua, você que escolheu. Eu fui inteligente, nem casar eu casei, não quis me comprometer. Jesus deixa a escolha para nós. Então você pode colocar o jugo sobre as suas costas, se você quiser. A escolha é minha, a escolha é tua. Isso eu estou falando aí
no âmbito, né, emocional. Porque a gente é levado quando é mais jovem pela paixão. E a gente acha que, né? Paixão é muito bom, gente, de se viver. Mas paixão não tem noção do que é o amor de verdade. O amor de verdade sabe das coisas. Então, Paulo não estava dizendo assim, ó, vamos afastar todos os incrédulos. Não. Ninguém mais agora tem relação nenhuma com os incrédulos. Não, não é isso. Ele está dizendo para mim e para você que na hora de tomar as decisões, na hora em de você decidir por algo que muitas vezes você tenha que fazer, você deve prestar bem atenção e ter a certeza de que aquilo que você vai fazer, Deus está no controle. Deus está junto, seja numa negociação comercial, seja numa parceria de sociedade, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. É muito importante. Então o que acontece? Por que nós não devemos aceitar o jugo desigual? Por quê? Porque o versículo ali que nós lemos em seguida fala assim, que sociedade tem a justiça com a iniquidade, que comunhão tem a luz com as trevas. Pastor, mas agora eu estou num relacionamento, eu sou casado, eu processo a fé, o meu esposo não processa. Agora você ora por ele, para que Deus venha tocar esse coração de pedra, venha fazer a obra. Porque às vezes acontece, os dois não processavam a mesma fé quando casaram, e agora você, um do casal conheceu a Deus, agora tem que orar, irmão. Agora tem que orar a Deus. Orar a Deus para que Deus toque. É muito sofrido. Agora, quando você tem o poder da escolha, da decisão, quando ainda, principalmente os jovens, quando está na sua mão, você tem o poder da escolha, você tem o poder de decidir, e fique tranquilo. Eu tenho um amigo que casou agora recentemente, eu acho que não fez um ano que ele casou. Não fez porque foi em janeiro. Eu lembro que eu tirei férias, não pude ir no casamento do abençoado. Olha que sorte que ele tem. Esperei ele mais de 20 anos para ele casar, e quando ele casa nas minhas férias ainda. É o Andrezinho. O abençoado casou. E esse abençoado, olha, todo mundo querendo casar, todo mundo querendo, né, uma esposa, uma companheira, e o Andrezinho sossegado. O bichão já estava passado dos 30 anos, quase chegando nos 90. E ele crendo na promessa do Senhor. Eu achei tão bonito isso, porque ele não teve pressa para escolher a sua companheira, porque quem escolheu não foi ele, foi Deus. Casou, virgem, olha, tenho certeza que ele casou virgem, pelo menos até as últimas conversas que nós conversamos, eu tinha essa certeza, mas ele casou sim, bicho era E aí quando apareceu a ruiva, eu posso falar porque é amigo a gente fala, apareceu a ruiva na vida dele, assim, a gente sentiu uma paz tranquila, os amigos, nós sentimos uma paz tranquila, e aí eu cheguei para ele, meu filho, essa ruiva é de Deus, você trate de casar com ela, porque se você não casar, você não vai casar mais, agora é Deus que está falando, a última é essa, a última, foi a bênção preparada para ele. Às vezes a gente se preocupa com as coisas, e quer antecipar as coisas. Eu nunca vi esse menino antecipado, angustiado por dizer assim, Henrique, eu preciso casar. E volta e meia, quando ele precisa tomar uma decisão, precisa conversar, ele liga para mim e fala, vamos tomar aquele café? E eu falei, beleza, né? Ele é escuro, eu sou branco, nossa, na casa certinho, café com leite, nós tomamos um café, conversamos, acertamos, e ele sai aconselhado, e às vezes ele me aconselha. O que é isso, gente? Para nós tomarmos a decisão que é correta, que é certa, procurar tomar a decisão que é correta. Então por quê? Porque Deus não quer as vantagens de você não viver em julgo desigual. O que é? Deus diz assim que eu e você somos santuários dele. Ou seja, ele habita em nós, ele fala assim, habitarei e andarei com eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor e não toquei em coisas impuras, porque senão eu não vou receber vocês. No Antigo Testamento tinha o templo. Quando o povo se contaminava, o povo levava as coisas da contaminação para dentro do templo. E Deus ficava horrorizado. Hoje, eu e você somos o templo do Espírito Santo, somos o templo de Deus. Quando nós contaminamos, nós nos trazemos contaminado aqui para dentro da igreja. Então, não existe como Deus atuar na sua vida e habitar dentro de você, abençoar a sua vida, se você estiver contaminado pelas coisas do mundo.
E, gente, a última geração, esta geração, eu tenho orado ao Senhor. A mensagem da pastora Ângela, isso. Estava aqui engasgado, estava juntando a saliva. A última mensagem dela me fez eu refletir muito a respeito de buscar a Deus mais vezes, mais do que o normal, porque a gente vem buscando a Deus numa frequência. E ela pregou e ela falou a respeito do jejum, e aquilo me impactou tão grande. Falei assim, poxa, eu vou ampliar esse período com Deus mais do que eu já faço. Então, o que acontece isso, gente? Por que eu estou falando isso? Porque assim, o mundo de hoje te contamina sem você perceber. E o ambiente onde que você está, você é influenciado por ele. Gente, não diga que não, porque é. A mídia hoje te influencia, as redes sociais te influenciam, os livros te influenciam, as músicas te influenciam. E isso é bombardeado em nossas mentes, e quando você vê, você está sendo levado e nem percebeu. E as pessoas que estão ao seu lado muitas vezes percebem, mas o problema é que você muitas vezes não dá atenção, não busca o conselho, não quer saber. E aí quando você vê, você está longe do caminho do Senhor, porque você foi influenciado pelo meio em que vive. Por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, cuidado, porque não serve para você. Amado, tem tantas coisas que muitas vezes você não fazia e hoje passou a fazer porque você acha natural. Por quê? Porque você começou a assistir, começou a ver, e aí você já não vê mais problema nenhum. Aí você aceita. Gente, pastor Iverson fala uma coisa aqui muito importante, muito séria. O mundo pode ter mudado, mas a palavra de Deus não muda. E a Sagrada Escritura diz, não se conformeis com este mundo. E o que eu mais vejo hoje é uma geração descompromissada, se conformando com o mundo, levando as coisas no oba-oba. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus não vai habitar num templo que não seja puro, num templo que não esteja preparado para Ele. Então o que você deve fazer, meu irmão, para nós encerrarmos aqui? Você não deve se contaminar com o mundo. Você não deve, você é separado do mundo. E quando eu falo das coisas do mundo, não é as coisas que internamente vão te influenciando e vão entrando dentro da igreja. Amados, o mundo é para ficar lá fora, para ficar para fora da gente. Então assim, Deus diz assim, eu já separei, vocês não são do mundo, vocês são nova criatura. Não é o que a Sagrada Escritura diz? Nova criatura. Vocês não podem fazer alianças com gente que não processam a mesma fé que vocês. Pastor, eu quero casar, vamos voltar quero casar. Eu sou cristã, mas o meu esposo não é, ele é de outra religião. Gente, aliança é uma coisa séria. Você fez uma aliança, você se uniu. Então é muito sério. Vai fazer uma sociedade, você é cristão, a pessoa não é cristão. Não entra nessa. Não faz. Por quê? Porque não tem como Deus abençoar, gente. Luz não dá-se com as trevas. Nós temos que ser luz para as trevas, não as trevas nos escurecer. Uma jovem pergunta para o pastor, qual é a probabilidade de dar certo? Eu que sou cristão com uma pessoa que não é cristão, qual que é a probabilidade? Ele deu um exemplo. Irmã, faz o seguinte, eu vou subir aqui em cima da mesa e você fica aí embaixo. Agora me dá a mão aí, irmã. Eu vou te puxar e você me puxa. A probabilidade dela subir na mesa e de eu ir para o chão, qual é a maior? Quem? Eu puxar ela para cima ou ela me puxar para baixo? A probabilidade de você ser influenciado pelas coisas do mundo é muito maior do que você ser influenciado pelas coisas de Deus. Você quer pagar o preço? Quer arriscar? Por quê? Porque você acha que está ficando mais velho e daí daqui a pouco você está nos 50 e não vai casar mais?
Vai aprender com Sara, né? Vamos aprender com Abraão, quando mandou escolher a esposa para Isaac. O que ele fala assim? Escolhe da nossa parentela. Gente, eu não estou fazendo acepção de pessoas aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Se o propósito de Deus é abençoar a sua vida com alguém que não conhece, ok? O propósito de Deus não vai ser fácil, isso eu posso te dizer. Mas lembre-se que quando você estiver andando à beira do vale, peça força para Deus, porque a decisão é tua. Isso em todas as áreas, gente. Aqui eu estou falando da emocional, mas na financeira, enfim. Por quê? Porque você não é desse mundo. Então o que acontece? Eles luz não se dá com as trevas. Então fuja dessas pessoas. Você tem a opção de fugir dessas pessoas que processam a maldição, que reclamam da vida, que murmuram, que se desestimulam para as coisas que não estão bem. Fuja de programas que não te agregam nada. Fuja de séries que não te agregam nada, de maldições. Sabe, gente, se você estiver vendo algo e esse algo for te dominando, você tem que cortar o mal pela raiz. Se você estiver fazendo leitura de livros que não te influenciam, corta o mal pela raiz. Por que eu estou falando isso? Gente, porque qual é a probabilidade? Olhe, a probabilidade de quando você faz as coisas boas, o que a pastora falou a respeito de jejum. Quantas vezes você jejuma no mês? E quantas vezes você vê um programa de TV? Eu não estou fazendo aqui uma apologia a não assistir TV, ou a não ler livros, ou a não escutar músicas. Não é isso que eu estou falando. Eu quero que você abra a porta da bênção para você. E se muitas vezes você não vigiar, você é influenciado por aquilo que não é bênção. É por isso que a porta está fechada. Então assim, quantas vezes no mês você jejuma e quantas vezes no mês você assiste um filme de seriado? Quantas vezes você lê a Bíblia e quantas vezes você acessa o seu celular? Então, ou seja, essas palavras que são ministradas aqui, pastora, tem que nos chocarmos. Eu falei, eu quero mais para a minha vida. Estou jejuando pouco, vou jejuar mais. Então, o que acontece, gente? Qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma, eu sou igualzinho a você. Se eu não cuidar, a porta fecha. Então, nós temos que nos pensar a respeito disso. Amém? Se coloca de pé. Eu gosto muito de falar. Passa aqui uma beleza o tempo, né? Mas eu quero abençoar vocês. Eu quero que você feche os teus olhos. E agora, num momento bem rápido, mas importante, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e você memorize aquilo que tem deixado você fora dos propósitos e dos planos de Deus. A porta que está fechada, nós vamos passar aqui depois, e você vai abrir essa porta da unção, porque a única porta que abre e quebra o jugo é a porta da unção sobre a sua vida, e você vai pedir a unção de Deus sobre você, para que você tenha a força de fechar as brechas de tudo quanto tem afastado você de Deus, de tudo quanto tem afastado você de fazer as coisas de Deus, de tudo quanto tem afastado da tua intimidade com Deus. E eu quero que você apresente para o Senhor agora, no momento desta oração, e seja sincero para Deus não abrir da sua boca agora. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, aqui está a tua igreja. Deus, a tua palavra de hoje, ela é muito importante. Deus, essas quartas-feiras têm aberto as nossas mentes, e mais do que abrir as nossas mentes, nós temos sido munidos, ó Deus, ó Pai, do conhecimento para fazermos aquilo que precisa ser feito. O mundo tem crescido de tal forma, tem influenciado de tal forma, mas nós cristãos não podemos perder o que Paulo estava alertando para esse povo de Corinto, essa comunhão, esta união. Nós precisamos estar agregados com pessoas, meu Deus, que venham somar no reino, que venham nos edificar, Senhor. Para quê? Para que nós possamos alcançar outras mais, mostrar que o Evangelho, o verdadeiro Evangelho é real, é vivo, é felicidade, é novo. Meu Deus, nós não temos alcançado mais pessoas, porque estamos vivendo um Evangelho medíocre, um Evangelho enganoso, achando que nós estamos agradando ao Senhor, enquanto
não estamos. Senhor, em nome de Jesus, quebra o jugo, meu Deus, dessas pessoas que têm sido aprisionadas pelo pecado, pelo erro, onde o diabo tem escravizado, pisado em cima, ó Deus, esta porta, Deus, que está fechada, hoje através, Senhor, meu Deus, da sua oração, através das nossas orações, a unção do Senhor se apodere sobre essas vidas e traga libertação, meu Deus, e que o jugo desigual, ó Deus, existente na vida dos teus servos, seja colocado um fim, seja colocado um basta, que hoje as cortinas sejam abertas, meu Deus, que o teu Espírito, ó Deus Santo, revele, fale aos corações, meu Deus, para que haja mudança, para que haja transformação. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Jesus.